Então, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma palavra-chave aqui, que é chamado e tem propósito, né? O chamado e o propósito. Deus tem chamado para a sua vida. Ele nos está chamando para fazer a obra. E a gente precisa entender como é que funciona esse chamado. E Deus tem um propósito. O propósito e o chamado estão íntimos, ou seja, muito relacionados uma coisa com a outra. E nesse momento que a gente passa por tantas lutas, tribulações, dificuldades, batalhas, sofrimentos, perseguição, injustiça, traições, decepções, todas essas coisas estão aí incluídas. Sabemos que os que amam a Deus, todas as coisas concorrem para o bem, para aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, você ama o Senhor, então todas as coisas concorrem para o bem. Se for algo que talvez que você não entendeu, uma batalha, um sofrimento, uma tribulação, quero te falar nessa noite que Deus, Ele tem um plano de paz e um propósito maravilhoso com suas provações. Eu preciso te falar a você nessa noite da importância do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E você precisa saber e entender qual é o plano de Deus para ti. Você já pensou qual é o seu propósito? Para que foi criado? Para que Deus te fez? Que Deus tinha em mente quando Ele formou você? Nós temos um valor tão grande. Gosto muito que o irmão Sérgio fala muito disso. Toda vez que ele vai falar da palavra, ele diz, você tem valor, você tem valor. Amém. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso porque a gente recebe tanta informação negativa todos os dias. A gente vai no trabalho. O que a maioria das coisas que a gente escuta é não pode, não tem condições, não é possível. Você não pode, você não está habilitado, não está qualificado, não tem os requerimentos e não pode. Essa palavra não pode, não é possível. A gente escuta muitas vezes durante o dia. Por isso que nós precisamos de Deus, por isso que nós precisamos da palavra, porque a palavra diz, posso todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, por isso, nessa noite, preciso lhe falar sobre o propósito. Deus fez você com um plano e um propósito. Vamos procurar o que Deus tinha em mente quando Ele formou você. Qual é o propósito de Deus para você? Qual é o plano de Deus na sua vida? Qual é o projeto de Deus contigo? Todas as coisas têm um motivo, uma razão de ser. Quando você vê qualquer aparelho, qualquer objeto material que você vê na sua frente, tem um propósito. Esse celular tem um propósito para ele se comunicar. Tudo que nós vemos com nossos olhos tem um propósito. A sua vida tem um propósito também. Diga amém. A sua vida tem um propósito lindo, maravilhoso, divino. Jeremias capítulo 29, 11. Eu vou ler para você enquanto você procura na sua Bíblia. Porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de vós, disse Jeová. São pensamentos de paz e não de desgraça, para dar a vocês um porvenir e uma esperança. Em nome de Jesus. Jeremias 29, versículo 11. Mais alguém? Portanto, somente eu conheço os planos que tenho a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Olha só. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Que tremendo, que gostosa essa palavra. Pois eu bem sei que seus... Pois eu bem sei que seus é os planos que estão projetados para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vós dar um futuro e uma esperança. Amém? Planos de paz, um futuro melhor e uma esperança. Isso que Deus quer fazer conosco. Ele não está zangado conosco. Que boa nova, que boa notícia. Ele não está planejando te destruir sua vida. Ele tem um plano de paz, de dar um futuro melhor, uma esperança, um futuro melhor.
Eu quero isso, eu estou interessado nesse Deus. Eu sei bem os planos que eu tenho para a tua vida. Amém? Receba isso. Porque esse é o plano de Deus para a sua vida. Isso que Deus vai fazer nos próximos dias, mesmo que não pareça. Mesmo que pareça impossível que esteja acontecendo isso hoje, talvez na sua vida. Mas precisa entender que Deus já desenhou um plano. Ele já desenhou. Então todos nós temos um propósito. E no momento que você saiba qual é o propósito de Deus com sua vida, então você vai ser guiado pelo propósito de Deus e não pelas circunstâncias. Amém? O que acontece? A maioria de nós é guiado e movido por circunstâncias. Acontece algo ruim, a circunstância vai levando você, aí vai te levando. São as circunstâncias do dia a dia que faz que você tome as decisões. E aí você não foi desenhado para construir tijolos para o faraó. Você foi desenhado para você ter planos de paz, para um futuro melhor, para uma esperança, para você conquistar a terra prometida dos seus sonhos. Amém? Receba isso. Não é a vida contínua de sofrimento, de dores. Deus tem planos de paz para você. E todas as coisas, vou repetir novamente, concorrem para o bem, para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas ajudam a bem. Nada é por acaso, nada é por casualidade, como diz o ditado popular. Deus tem um plano, e esse plano é um plano de paz para fazer você prosperar. Então, quando nós vemos e estudamos a palavra de Deus, você vai ver tantos exemplos de homens de Deus que tiveram tantas tribulações, tanto sofrimento, tantas histórias dramáticas. Eu não sei se eu tivesse aguentado, suportado, viver como José. José que teve uma promessa desde o começo. Olha só José, o sonho de José, de ser alguém muito importante no futuro. Aí ele vai e comete o erro de contar o sonho para os irmãos. O que aconteceu depois com José? Ele foi vendido, pelos seus próprios irmãos. Imagina só aquela situação de você ter irmãos que seus próprios irmãos vendem a você. É triste isso, mas quero te dizer nessa noite que os planos de Deus para a sua vida são planos de paz. E você precisa entender o propósito de Deus. Para que está aqui? O que Deus fez com sua vida? Sabe que é triste? O problema é, amado, que muitos de nós não sabemos ainda qual é o propósito de Deus para nós. Você sabe para que está aqui? Você sabe qual é o desenho de Deus para a sua vida? Honestamente, eu estou perguntando sério, no seu coração. Você sabe qual é o propósito de Deus com a sua vida? Você sabe para que está aqui? É para a gente trabalhar e fazer as coisas acontecer? Ou tem algo mais? Para que estamos aqui? Muita gente não sabe e nunca se perguntou na vida. Isso é trágico, dramático, porque você precisa saber para que está aqui. E qual é o propósito de Deus com sua vida? Para que Deus te fez? Porque o Senhor te trouxe ao mundo, no meio de todas aquelas batalhas, lutas e sofrimentos. Há algum propósito com minha vida? Amém? Amém? Então, nessa noite, eu preciso que você pense nisso, que reflita. Já ouviu muita palavra boa na sua vida. Mas essa noite eu preciso levar você à reflexão, porque Deus tem um plano de paz, para fazer você prosperar em nome de Jesus. Se vemos o exemplo de José, quero que a gente reflita, vamos passar pelos homens de Deus que passaram por todo um sofrimento, começaram mal, começaram bem, tiveram uma tribulação, passaram pelo deserto, mas depois a promessa de Deus e o propósito de Deus se cumpriu na sua vida. Olha Moisés, o que podemos dizer de Moisés? O que aconteceu com Moisés? Se cumpriu o sonho de Deus logo na vida dele? Se cumpriu? Não! O que aconteceu com o coitado Moisés? Quem sabe a história? Conte assim rapidinho. O que você admira de Moisés? O que você acha
que você talvez, como se poderia aplicar na sua vida. Quando ele mata o egípcio, ele precisa fugir, porque senão ia pegar justamente, ia na cadeia, né? E com mais de 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, né? Imagina só durante todo esse tempo aí, ele que era o filho da filha do faraó, uma pessoa tão importante no império, estando aí sozinho cuidando de ovelhas. E logo recebe o chamado de Deus, até que um dia se cumpre o propósito de Deus na sua vida. E assim passou com Jesus Cristo, assim passou com Davi. Davi, tudo o que ele sofreu tinha um propósito. Todos os sofrimentos que teve Davi, a perseguição do Saul contra a vida dele, atentando contra a sua vida, querendo matar ele, depois de todos os favores que tinha feito Davi para Saul. Mas ele estava aí, fielmente, dizendo que ele era ungido do Senhor. Olha só que difícil, né? Como é difícil você dizer para um líder: não, eu não vou fazer nada, não vou falar mal dele, eu vou continuar servindo fielmente porque ele é ungido do Senhor. É muito difícil, amados. Hoje em dia tem muitos ministérios que morrem, muitos ministérios e igrejas que têm problemas com seus líderes. Apenas vê um defeito e já saem correndo. Não conseguem aguentar. Precisa entender na unção do Senhor, nos líderes estabelecidos por Deus. Ele é ungido do Senhor e não foi o homem. Quando o homem está aí, o pastor, o líder que foi estabelecido por Deus, você precisa entender, não ver a ele com os olhos humanos. Amém? João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhiste vós a mim, senão que eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, né? Para que tudo quanto nós pensamos em nome de Jesus, Ele faça para nós. Então não foi ideia nossa. Eu vos escolhi, disse o Senhor. Não foi você que escolheu servir a Deus. Ele estava te procurando. Ele já tinha um propósito com a sua vida. Antes de você planejar, Ele interrompeu seus planos e disse: olha, eu tenho um plano melhor para você. Eu queria que você me servisse, porque eu preciso de você. Quero que você seja um ganhador de almas, um pescador de homens. Amém? Deus tem um chamado na sua vida. Ele tem um propósito. Ele quer lhe abençoar. Mas você precisa entender que nesse tempo de provação, de lutas, de sofrimento, você precisa estar muito ligado com o Senhor para entender os propósitos e os planos do Senhor. Olha o que aconteceu com Paulo. Todos os grandes homens de Deus passaram por terríveis provações, por muito sofrimento. Ele pensava que estava fazendo bem. Ele pensava que ele estava servindo a Deus. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse que caiu daquele cavalo, né? Ele teve um resplandor e um encontro maravilhoso. Deus estava chamando. E ele precisou ser que alguém orasse por ele, porque ele tinha ficado cego, para ele pudesse entender que Deus o estava chamando para servir Jesus. Amém? Não quero te contar toda a Bíblia, não se preocupe, mas eu preciso nessa noite te lembrar que o propósito de Deus, com suas provas, com suas lutas, com suas dificuldades, tem um propósito e um plano de paz. É um plano de paz, o Senhor. No final, tudo vai dar certo. Tudo vai se encaixar como as peças de um quebra-cabeças. Tudo isso Ele vai fazer que concorra para o bem, para a sua vida. Amém? Até eu gostaria de contar o que aconteceu conosco como missionários. Não foi bem tão fácil assim chegar até aqui. Já tivemos nossos quebrantamentos, nossas lutas, nossas dificuldades. E toda vez que a gente passava por um quebrantamento, por uma decepção, nós lembramos dessa promessa. Perto está o Senhor de aqueles que têm o coração quebrantado. Amém? Deus somente usa homens e mulheres quebrantados. Por isso, eu preciso te concluir essa palavra com isso aqui. Não se apresse, não se precipite. Quando você pensa em ministério, Deus te precisa, há um momento para você ser chamado, e até você chegar a ser afastado para Deus,
há um tempo de preparação. E esse tempo de preparação foi estabelecido por Deus. É um tempo onde Deus vai te provar a sua fidelidade. A fidelidade, essa é a moeda no reino. E o que distingue os homens de Deus dos outros. A sua fidelidade. Você é fiel nos momentos bons e nos momentos difíceis. Amém? E é difícil ser fiel a Deus quando a gente passa por provações. É difícil. É muito mais fácil você se afastar de Deus que você se aproximar de Deus. Olha que interessante. É muito fácil você se afastar de Deus. Um minuto só, você perde o foco. Você quer tanto servir a Deus, mas não é fácil. É muito mais fácil você se afastar do Senhor que você se aproximar de Deus. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus. Mas você acha que isso é fácil para uma pessoa que tem adicção com a bebida, com droga, que quer servir a Deus, mas não consegue? Não tem a força de vontade para poder ir adorar a Deus, porque ele está preso a uma adicção. Entende o que eu estou falando? Então, em nome de Jesus, essa noite eu venho te dizer que não são os talentos, não são as habilidades do homem que faz que você seja qualificado para o ministério, senão a fidelidade dos homens de Deus. A fidelidade, você é fiel nos momentos bons, nos momentos ruins. Você é fiel ao Senhor. Você faça chuva, esteja caindo neve, esteja fazendo um sol de 50 graus. Você vai para a igreja, você serve a Deus. Amém, amados? Você é fiel. Você é fiel porque Deus é fiel contigo. Diga amém. Deus é fiel contigo em todo o tempo. Ele mostra sua fidelidade, sua misericórdia. Você não pode ser infiel com Ele. Então, como é que você aspira ao ministério, mas você não tem passado pela prova da fidelidade? Amém? Deus está falando para alguém nessa noite. Você precisa mostrar ao Senhor que você vai continuar servindo a Ele nos momentos difíceis, nos momentos bons da sua vida. Amém, amado? Receba isso do Senhor, porque Ele quer te usar. Ele quer usar a tua vida. Ele sabe que é difícil para você. Ele vê tuas lágrimas. Ele vê tua decepção, que você não pode, não consegue. Mas você disse a palavra de Deus que pela noite durará o choro, mas amanhã virá a alegria. Amém? Então receba da parte do Senhor, porque Deus precisa que você seja fiel. E os homens fiéis são os que superam todas as provações. Por isso falei de Paulo, de Moisés. Por isso falei do rei Davi. Por isso falei de José, porque eles foram fiéis ao Senhor. E Deus os usou poderosamente no seu momento. Amém, meu amado, meu querido, meu lindo. Que Deus quer usar a sua vida. Não tenha medo das provações. Não tenha medo das dificuldades. Não tenha medo, porque Deus está forjando o seu caráter. Deus está forjando e Ele está mais interessado no seu caráter que você exercer ministério. Amém? É importante a sua maturidade espiritual, que você queira estar aí, ministrar o que estou fazendo. Isso não é ministério, isso não tem nada a ver, isso é apenas uma obediência ao Senhor. Mas que você seja uma pessoa madura. A pessoa madura é aquela que está no lugar certo e sabe agir com sabedoria em todo o tempo. Que não fica ofendida quando alguém vem e te dá uma correção. Não se ofende quando vem um homem de Deus e diz: não, esse não é um caminho, é por aqui. Amém? Amém. Então, nessa noite, receba de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. E se você não sabe qual é o propósito, volte essa noite, fique de joelho. Senhor, me mostre qual é o propósito para a minha vida. Faça isso mais vezes. Se ajoelhe na presença do Senhor mais vezes. Eu não estou fazendo um show, irmãos. Eu não quero me mostrar. Mas isso que a gente precisa fazer mais vezes, na intimidade, no privado, com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus quer usar a tua vida, meu amado. Mas temos às vezes um conceito errado do que é ministério. E Deus não pode usar um líder que se apressa no tempo de Deus. Foi muito bom escutar o pastor Ricardo ontem falando sobre os tempos.
Algumas pessoas não prestaram atenção, mas esse homem estava ungido, falando o que tinha que falar. Eu recebi os tempos de Deus. Amém? Então tem um tempo. Muitos líderes falham durante esse processo, desde o tempo que eles são chamados até o tempo que eles são afastados, ungidos para fazer a obra do ministério. Fique de pé, amado, orar pela sua vida. E nessa noite eu precisava lhe falar sobre o propósito. Desculpa, eu não vim lhe pregar, não vim exortar ninguém. Quem sou eu para exortar você? Se você é tão querido, tão precioso. Mas o Espírito Santo está aqui, nesse lugar. E o Espírito Santo está interessado na sua vitória. O Espírito Santo quer nessa noite que você leve a sério, que você tome uma posição na sua vida. Que você entenda quais são o tratamento de Deus contigo. Ultimamente tem ficado se rebelando contra os tratamentos de Deus. E tem saído palavras de sua boca que chegaram ao trono. Nessa noite preciso, em nome de Jesus, com temor de Deus, eu lhe digo, que você se arrependa. Que você peça perdão a Deus. Pelas vezes que você brigou com Deus. Questionou a Deus. Até você ficou querendo ser melhor do que Deus. Assim te disse o Senhor. Deus sabe. Deus vê o coração. E em nome de Jesus, se eu estou falando demais, se eu falo algo que não vem de Deus, que o Senhor me repreenda. Mas assim te disse o Senhor. Deixe de questionar a Deus. Deixe de você querer dizer a Deus como se fazem as coisas. Porque Deus tem um plano de vitória. Se você não gostou do que Deus está fazendo hoje contigo, você pensa que Deus te dê sabedoria, porque os caminhos de Deus são muito mais altos que os caminhos do homem. Amém? Começando a ministrar. O Espírito Santo está falando essa noite para alguém, para mim, para a minha vida. Ele tem vitória para ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Comece a orar, irmão. Comece a orar, comece a buscar a Deus. Ele está nesse lugar. Ele está fazendo um tratamento, uma limpeza na tua vida. E Deus está te dizendo, deixa de questionar o homem, porque dirá o vaso de barro, por que Deus você me fez assim? Tenha a mente de Cristo. E Ele fará isso contigo e te dará sabedoria para você ver que sempre, quando a gente escolhe Deus, nós iremos pelo lugar certo. Quando nós escolhemos a Deus, tudo vai dar certo para a tua vida. O Senhor vai te abençoar. Você vai ser bem-sucedido. O Senhor te dará a vitória, será mais do que vencedor. Em nome de Jesus, nessa noite nos arrependemos, Senhor. Oremos juntos e peçamos a Deus que nos perdoe por termos revelado o plano de Deus, por termos agido precipitadamente em nossas vidas, por ter feito essas coisas sem consultar com Deus, por termos achado que nós tínhamos um plano melhor. Assim te disse o Senhor, Ele tem um plano melhor para a sua vida. Ele tem um propósito divino de te abençoar, de te prosperar. O Espírito Santo trata com minha vida. Me arrependo, Senhor. Eu me arrependo por questionar os caminhos de Deus. Eu me arrependo, Senhor, por ficar ofendido contigo. Tira de mim esse fardo. Tira de mim esse peso. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, oro por cada irmão que está aqui. Senhor, ministra o nosso coração. Nos limpe, Senhor, queremos estar limpos diante de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, que eu possa ser um vaso, um instrumento nas Tuas mãos, Espírito Santo de Deus, para poder servir ao Senhor. Oh, Pai querido, que cada servo de Deus que está aqui seja tocado pelo Teu Santo Espírito, que Tua palavra ministre nossos corações,
Espírito são vidas, são as tuas palavras. Tu és autor de vida, Senhor. Tu és fonte de vida. Tu és o autor da vida com abundância. E eu quero isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, venha sobre mim com poder. Senhor, me liberta das cadeias, de meus bloqueios, de minhas coisas, Senhor, estruturas da mente. Pai querido, em nome de Jesus, eu venho diante de Tua presença e peço que me perdoe. Senhor, em nome de Jesus, me perdoe por ter questionado o Senhor. Senhor, eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento. Diga assim ao Senhor. Me perdoe, Jesus, que nessa noite eu possa Te servir, fazer um compromisso contigo. Eu me consagro a Ti, Senhor. Eu me consagro a Ti. Esse ano será diferente. Será um ano de servir ao Senhor com todo o meu coração. Senhor, de amar ao Senhor com todo o meu coração, 100%, não 90%, nem 70%, nem 50%. Esse será um ano que eu faço um compromisso com Deus. Oh Espírito Santo, abençoe minha vida, me transforma, me enche com o poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, eu Te peço. Seja conosco, abençoe essa igreja, abençoe nossos seres queridos. E, Senhor, faça Teu propósito na minha vida. Amém. 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 Obrigado, Jesus. Te louvamos. Te louvamos. Glória a Deus!